Há 2.500 anos, um escriba grego descreveu uma incrível lista de maravilhas. O que é visto com o olhar da mente, disse ele, nunca poderá ser destruído. Até hoje, essa lista mágica ainda assombra o mundo moderno. As 7 maravilhas do mundo. O capitão está procurando um porto seguro. Ele procura Alexandria, no Egito, numa costa rasa e perigosa. As correntes são traiçoeiras. Os marinheiros têm procurado seu rumo assim há milhares de anos, jogando essas pedras e vendo se tem lama de rio na linha, mostrando que estão perto da costa. Antes que a cidade moderna e suas elevações fossem construídas, você não via nada além deste horizonte até quase ir bater na praia. De todas as 7 maravilhas, a mais prática era o antigo farol chamado de Faros. Ele ficava aqui, construído em 285 a.C. Era uma das 7 maravilhas do mundo. Você podia vê-lo a 50 quilômetros em alto mar, marcando a antiga cidade de Nepal, uma luz mágica que as lendas medievais diziam que queimava as velas dos barcos inimigos. O Faros fez mais do que guiar a navegação antiga. Ele simbolizava e celebrava uma das experiências mais espetaculares da humanidade: o nascimento da cidade moderna, a metrópole mágica. Antes, ao longo da costa do Egito, havia apenas alguns vilarejos de pescadores, algumas pedras, alguns bancos de areia e algumas focas tomando sol. Então, Alexandre o Grande chegou. Ele estava fazendo um império que se estendia do Egito ao Afeganistão. Alexandre adorava as cidades. Ele gostava de fundar cidades. Fundou 17 cidades que chamou de Alexandria. Tinha uma atitude muito interessante em relação às cidades e aos arquitetos. Um jovem chamado Demócritus foi falar com ele e disse que tinha uma grande ideia para uma cidade. E ele disse: vou pegar uma paisagem e vou moldá-la à sua semelhança, Alexandre. E na palma desta figura estaria uma cidade inteira chamada de Alexandria. Bem, a ideia é que as nuvens se formariam na cabeça das estátuas e a água correria pelas veias do braço e alimentaria toda a cidade. Alexandre olhou para o plano e disse: eu gosto desse garoto, gosto do jeito que ele pensa, mas a cidade não vai funcionar, porque o verdadeiro sangue de uma cidade não é a água pela veia, mas o comércio. Quando Alexandre fundou a cidade, ele pensou no comércio. Olha, vou mostrar o que estou dizendo. A primeira coisa que Alexandre pensou foi numa grande praça do mercado e ele a colocou bem na praia, entre o Nilo e o mar. Aqui fica a linha da costa. E aí ele trabalhou nos vários bairros da cidade e colocou uma grande muralha em torno de tudo. 20 anos depois, Alexandre estava morto e os arquitetos expandiram um pouco. Fizeram uma passagem da praça do mercado até uma pequena ilha fora da costa. Eles fizeram um grande cruzamento.
E no centro desse cruzamento, colocaram a tumba de Alexandre. Ele morreu e foi enterrado na cidade dele. Então a cidade era realmente cheia de maravilhas, muralhas, palácios, qualquer coisa que você pudesse pensar, tinha duas maravilhas especiais, o farol da ilha e a própria tumba de Alexandre. Pense no que o homem tinha feito. Ele tinha feito uma cidade a partir de suas próprias ideias. Era uma cidade cheia de egípcios, cheia de gregos, cheia de judeus. Era uma cidade moderna e multicultural e era cheia de maravilhas, cheia de templos e palácios. Era uma nova cidade para uma nova era. A lista das 7 maravilhas foi feita nessa nova era revolucionária. Duas delas, duas maravilhas urbanas, o farol de Alexandria e a tumba do rei, um mausoléu perto do mar. Os símbolos sutis da fé desta cidade no comércio, suas bases e propagandas. A antiga Alexandria está enterrada debaixo da cidade moderna. Então não há muito o que ver da antiga agitação, do mundo de Alexandre. O que existe está no museu. Eu gosto de museus locais. Estão cheios de coisas reais. Não são antiguidades compradas no leilão. Apenas pedaços encontrados enquanto faziam uma garagem ou colocavam um farol de trânsito. Apenas pedras soltas de cidades enterradas. É uma graça, não é? É um fragmento muito bonito de uma Alexandria completamente desaparecida, do primeiro grande período grego. Foi feito por um grego, até mesmo a pedra vem da Grécia. Tudo passou pelo farol. Mármore, escravos, seda, joias, trigo do Egito. Este era o começo do Eldorado. Esse é o trabalho mais fino que você pode conseguir. Todo desaparecido. Olha só isso. Antiga Alexandria, Alexandria clássica em 1,5 metros. Aqui está um altar grego da casa de alguém. Aqui temos um texto grego na base de uma estátua. E aqui está um egípcio nativo, mas vestido com seus melhores mantos gregos. Os alexandrinos adoravam se mostrar. E isso é uma inscrição hebreia bem rara da antiga Alexandria. Os judeus eram um grupo muito poderoso dos cidadãos de Alexandria. A Bíblia judaica, o Velho Testamento, foi traduzido para o grego aqui sob a sombra do farol. Então, o farol sinalizava muito mais do que um porto seguro. Ele caiu finalmente no terremoto de 1375. Estas podem ser algumas de suas pedras banhadas pelo mar. Ele ficava na ponta da muralha do porto. Esta esplêndida fortaleza medieval antiga, construída pelo sultão Mamaluk Qiaitbay, está sobre suas fundações. O Pharos era pelo menos 5 vezes mais alto, com mais de 100 metros. Era o edifício mais alto de sua época. Hoje, as crianças vêm aqui em excursões escolares. E em torno delas, as paredes medievais estão ornadas com pedras muito mais antigas. Aqui estão elas, vejam. Hieróglifos de um faraó. 2.500 anos depois de estarem num grande obelisco. Agora na porta de um forte árabe.
Bem no meio da fortaleza, eles construíram uma mesquita. O interessante dessa mesquita é que não está virada como a maioria para Meca. Estamos sobre as fundações do antigo farol. E assim está para norte, sul, leste e oeste, como o velho farol ficava. E se você olhar para cima só por um instante, veja esta grande torre. O que você está vendo de verdade é o fantasma de um farol. E com o olho de nossa mente podemos ver homens e burros carregando combustível para o topo. Mas existe um lugar onde ainda podemos ver um farol antigo bem preservado em pé até hoje. 50 quilômetros a leste de Alexandria, na mesma linha da costa, um farol miniatura. Quadrado, octogonal e redondo, com uma escada interna. Era assim que o farol verdadeiro se parecia em Alexandria, só 10 vezes maior do que este, com algumas estátuas e inscrições. Não como aquelas coisas maravilhosas que você vê nos livros infantis. Nem ele tinha lentes enormes no topo. Se conta muita história de que ele tinha uma lente mágica que focalizava a luz para incendiar navios inimigos. Não tinha nada disso. Ele tinha um foguinho aqui em cima que provavelmente só era aceso quando os barcos passavam. Mas qualquer coisa, mesmo uma torre, é ótima para essas águas perigosas. Mas sabe, esse farol não era apenas para os navios. Este pequeno aqui está sobre uma tumba, faz parte de um complexo de tumba. Isso, a luz para guiar o espírito do morto que estava vagando pelo Egito de volta para o seu corpo de novo. E este foi feito pouco depois do grande farol ter sido feito. Quando eles começaram aquele farol na Ilha de Faros, em Alexandria, aquelas pessoas estavam dizendo: vejam nossa nova cidade, estamos orgulhosos dela, sua riqueza, seus bens, sabedoria e aprendizado. Esse farol vai dar uma luz nova ao mundo antigo. Então o grande farol, sua lanterna cercada de placas de vidro, se tornou um símbolo da cidade. Mas nem tudo estava bem dentro da metrópole mágica. Com a incrível mistura de fé e costumes da cidade, muitos alexandrinos se sentiram solitários e inseguros. Foi o nascimento de uma alienação peculiarmente moderna. Estas são as tumbas não escavadas dos antigos reis de Sardes, a capital da Lídia da Turquia Ocidental, onde o dinheiro foi inventado. O dinheiro era o combustível das novas cidades de Alexandre. Das 7 maravilhas até a Bolsa de Valores, uma grande parte do mundo moderno começou aqui, atrás desses campos borbulhantes. A cidade de Sardos ficava no final de uma lendária rota de comércio que ia para a Pérsia e a Rota da Seda. Com mercadores, mercenários e reis como Creso, cuja riqueza lendária vinha do ouro tirado, dizem, de um pequeno riacho que corria por esses montes direto para a antiga praça do mercado da cidade. Não preciso dizer que faz tempo que os arqueólogos estão interessados em Sardos. Eles não encontraram a lendária praça do mercado do rei Creso, mas o que eles encontraram foram as próprias oficinas onde o mundo moderno foi forjado. Quando os arqueólogos modernos escavam sítios como este,
Eles sempre peneiravam toda a terra que eles tiravam. E, para a surpresa deles, os arqueólogos que trabalhavam aqui encontraram pequenas pérolas de ouro em suas peneiras. O que eles tinham encontrado não era a praça do mercado, era o lugar exato, o lugar de fundição de ouro que vinha do riacho. O que acontecia aqui é que, nesses pequenos buracos, eles colocavam todo o ouro e a madeira e o derretiam. E eles tiravam grandes placas de ouro do fundo. Isso já era feito havia milhares de anos. Isso não é difícil. Mas o que aconteceu depois foi revolucionário, porque você nunca conseguia controlar a pureza do ouro. Tinha chumbo, prata, todo tipo de coisa. Mas as pessoas aqui purificaram o ouro pela primeira vez. Eles pegaram essa adorável substância dourada, tornavam plana, misturavam com sal, colocavam em panelas e cozinhavam. E quando tiravam o ouro das panelas, pela primeira vez na história da humanidade, fizeram ouro puro controlado. Então, como sempre, o pó das vidas antigas, pequenas relíquias do passado, de repente se tornaram tão importantes. As pessoas vieram e trabalharam aqui no ano 600 a.C., quando Creso e algumas outras pessoas estavam experimentando com a ideia do dinheiro. O ouro puro significa que você pode fazer dinheiro que é sempre igual. É um símbolo eterno. Quando a deusa Ártemis foi estampada em quantidades iguais do ouro de Creso, as pessoas sabiam o que elas tinham nas mãos. Dentro de 50 anos, havia bancos avarentos, mercadores, a praça do mercado, homens que viviam de comprar e vender. Esta ideia de um único valor abstrato que você pode segurar na sua mão chegou ao mundo pela primeira vez. Dinheiro. Grandes sacos de dinheiro que serviram para construir muitas das novas cidades de Alexandre e algumas das 7 maravilhas também. Como era de se esperar, quando Alexandre morreu em 323 a.C., seu império rapidamente se dividiu em reinos menores, cada um deles governado por seus generais e seus banqueiros. Cada cidade estava sozinha. As muralhas da cidade se tornaram a armadura da cidade, se tornaram tão grandes e magníficas que algumas delas eram consideradas maravilhas por si só. Estas muralhas tremendas, que se estendem por quilômetros pelas montanhas, protegiam a pequena cidade de Heracleia, perto do lago. São monumentos enormes para uma insegurança geral antiga. O novo homem, em seu admirável mundo novo, estava apavorado. Cidades frágeis colocadas em conchas afiadas. Hoje em dia, a dor e a energia que criou essas pedras brutais parecem ter sido varridas, e o que sobrou foram ruínas agradáveis. A maioria das cidades de Alexandre também sumiram. Mas na Turquia Ocidental, algumas delas, como Heracleia, ainda permanecem com todas as suas maravilhas em ruínas, seus templos e suas estátuas. Meias lembranças das maravilhas, a ancestral de cada cidade moderna. Praíni, na Turquia Ocidental, é a mais preservada de todas as cidades helenísticas. Casas, praças de mercado, templos, mausoléus, ruínas raras, cheias dos medos e esperanças das pessoas das metrópoles mágicas. Visitando Praíni hoje, você ainda pode experimentar o sabor autêntico das pessoas da Era das 7 Maravilhas. Temos aquelas grandes muralhas de novo, guardando os primórdios do mundo moderno. As pessoas da cidade achavam que Alexandre tinha dormido nesta casa. Depois da morte de Alexandre, você só podia entrar aqui de branco. A coisa não é só assim.
Alexandre o Grande dormiu aqui, como George Washington dormiu aqui, sei lá. Naquele tempo, os heróis se tornavam deuses. Então, a casa de Alexandre se tornou um santuário, e ali está um lindo altar, e mesas de oferendas, oferendas de mármore e todo o resto. Mas, mesmo assim, é uma casa helenística, autêntica do período das Sete Maravilhas. Uma família normal morando num sobrado, quartos altos, muito pequenos, muito escuros, janelas pequenas e escuras. Não havia muita luz entrando, não era muito aconchegante de fato. Mas nessas grandes cidades, o lar, a sala de visitas, era o meio da cidade. E no final de cada rua, como em Londres, o nome. Mas aqui o verdadeiro tesouro. O tesouro de todas as cidades desse período. Isso é uma fonte, e a água saía por aqui, corria por ali, e ia direto para a rua, para todas as casas. Cada cidadão tinha que cuidar de sua parte do sistema de abastecimento de água. Uma coisa boa sobre a água daqui é que todo o sistema tinha sido construído e pago por uma mulher, a primeira prefeita mulher do lugar, uma senhora chamada Philly. É um papel raro para mulheres na sociedade daquele tempo. As casas, por exemplo, eram mantidas separadas. Mas não havia nada que as impedisse de entrar na vida pública. E muitas vezes entravam. Philly fez este maravilhoso sistema de arquidutos e gravou isso numa inscrição a muito orgulho cívico aqui. O óleo dessas cidades era o dinheiro. O dinheiro funcionou primeiro aqui nessa antiga ágora, as praças do mercado das cidades antigas. As cidades alugavam todas as lojas a seu redor e controlavam os preços, regulavam as quantidades, tomavam conta dos mercados. O que estava à venda? Bem, comida, escravos e importados. E essas lindas colunas de mármore. Era aqui que os cidadãos antigos, os homens livres, passeavam para tomar um ar. Estas cidades não eram realmente cidades, no sentido moderno da palavra. Nada de industrial foi feito aqui. Existiam escritores, artistas e pensadores, pessoas assim, em pequeno número. E um grande número de pessoas que passavam seu tempo por aqui, grandes proprietários de terra com seus escravos. E alguns pequenos fazendeiros também, talvez alguns pequenos negociantes. Mas eram, na verdade, cidades de recreação, que nem assim Palm Springs ou Royal Tunbridge Wells. As pessoas se divertiam aqui, vinham para a Praça do Mercado, esses grandes espaços abertos, e se sentavam em suas cadeiras, falavam sobre o preço do trigo, ou se a estátua que tinham acabado de fazer era bonita como as Sete Maravilhas. E se você fosse muito rico, se desse um subsídio aos pobres, podia colocar seu nome numa pedra ou até numa estátua. Se você fosse perfeito, era uma vida muito boa, uma vida que durou quase 1000 anos. Esta é a Câmara do Conselho. 640 dos homens mais ricos de Prini vinham para esta sala para falar sobre tudo, desde o preço dos grãos até contratar um médico da cidade. Essas pequenas câmaras do Conselho, seus assentos, seu espaço, o próprio ar delas, são os verdadeiros ancestrais da democracia moderna. Democracia não no sentido de sociedade tribais, onde todos têm direito de dar sua opinião, mas democracia no sentido de uma sociedade muito controlada e regulamentada. E aqui, nesse clima mercantilista, ela produziu uma sociedade dinâmica e agressiva que é realmente ancestral do nosso mundo moderno. Então, este espaço aqui, entre essas duas fileiras de assentos, isto é a verdadeira revolução. Se você se voltar para sociedades mais antigas do que essa, você pode andar por 1 milhão de estradas antigas, vidas passadas antigas, entrar em templos, em cidades que podiam ser enormes, mas nunca encontrariam um espaço assim, com os rostos olhando sentados um na frente do outro. Aquelas sociedades antigas são instintivas, se moviam como cardumes de peixes. Mas aqui, os homens estão olhando, estão observando, ouvindo outros pontos de vista, ponderando, julgando as coisas, estão fazendo listas como a das 7 Maravilhas. É realmente o ancestral do mundo moderno.
A vida na época era como uma corrida. E era aqui que os jovens aprendiam a competir. O ginásio e a pista de corridas da cidade, como seus antigos pontos de partida. Acho que se você fosse bom mesmo, acabava nos Jogos Olímpicos. Nada era bom demais para os jovens leões que iriam governar a cidade na próxima geração. Estas são as termas públicas, que servidas pelo aqueduto com torneiras e banheiro de mármore. Mas sempre água fria, porque usavam água fria e cabelo curto. Disseram até que Alexandre era gay porque ele tinha cabelo comprido. Mas vejam as instalações. Chão antiderrapante. E, é claro, lava-pés para os atletas. Todos precisavam disso. Depois de se lavarem e se esfregarem depois das corridas, era a hora da escola. Perto da casa de banhos, a sala da escola, com apenas 3 paredes. Dá para imaginar como era isso aqui no inverno? Muito frio. Aqui é onde os homens se irmanavam. Mas isso, na sala da escola, como em muitas salas de escola, aqui está coberto com os nomes dos alunos. Os garotos escreveram aqui nessa parede, cuidadosamente, letra por letra. Sabe, o dom de escrever em grego era apenas dado a essas pessoas privilegiadas dessas cidades. Ninguém mais no país sabia ler e escrever, a não ser algumas mulheres que aprendiam em casa, talvez. Mas aqui era realmente o centro. Era a voz que temos hoje da sociedade grega. Bem no coração de cada cidade, os mausoléus dos fundadores e os templos dos deuses. Existiam 2 tipos de templo. Um claro e de mármore, o outro escuro e de pedra escura. Este é o templo de Pliny, um refinado prédio. Claro, feito por um grande arquiteto chamado Pythius. E logo após ele ter projetado e construído o primeiro mausoléu, a tumba do rei, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Olha, a razão da genialidade de Pythius não é o fato dele ter feito um templo grego com um telhado elevado e muitas colunas dos lados. Já se faziam isso há séculos. É o cuidado, é a minuciosidade dos detalhes que é tão inteligente. Ele tinha acabado de fazer um mausoléu e tinha voltado para o símbolo na forma mais clássica de templo. E esse pedaço, por exemplo, está a 20 metros no ar. Dá uma olhada nele. É correto. Em cada pequeno detalhe, como um circuito impresso, mas como o mais belo circuito impresso que você já viu. A genialidade está nos detalhes. O que esse homem está fazendo é um exercício clássico de perfeição. Aquele ali é o Templo de Atenas. Estou indo para um outro, não menos importante para a cidade, mas não tão bonito. É o santuário de Deméter, a misteriosa deusa da fertilidade e da morte. A filha de Deméter tinha sido raptada pelo deus Hades. E todos os anos ela ia ao mundo subterrâneo e sempre ela voltava com o grão germinado. Olha, não comece a pensar que essas antigas religiões gregas são um tipo de cópia mal feita de ensaios sobre mitos gregos e romanos. Era um sistema pelo qual se podia viver. Pense num exemplo. Existe um lindo epitáfio numa lápide que diz que os pais estão escrevendo para o cara que leva os mortos até Hades. E eles dizem: tome conta de nosso garotinho. Quando ele sair do barco, por favor, ajude-o, porque ele não anda muito bem e ele está usando sapatos novos. Ora, quando as pessoas estão pensando assim, estão recebendo o consolo de um sistema. Esse é um sistema que funciona e dá a eles algum tipo de ordem para o mundo. Não sobrou muito do corredor de mistérios de Deméter agora. Sempre foi de uma arquitetura simples e banal. E as coisas que aconteciam aqui eram tão misteriosas que nós ainda não temos a menor ideia do que eram.
Quando os escavadores alemães cavaram essas passagens, eles encontraram estatuetas extraordinárias enterradas. Eram figuras obscenas, como a da deusa Bulbo, cujo rosto se misturava estranhamente com sua genitália. Não se vê tipo de figuras nos livros, vê? Na verdade, é uma das coisas que os historiadores sempre tendem a negligenciar. Quando se pensa nessas cidades, não se pensa muito em erotismo ou sexualidade, mas estavam cheias disso. Haviam estátuas fálicas de todo tipo, havia uma arte erótica extraordinária acontecendo nos menores detalhes e uma literatura erótica maravilhosa também. Bem, estas cidades eram quase como organismos vivos e a sexualidade, então, era a sexualidade da cidade, era o poder, a potência do Estado. Era, é claro, um conceito que a cidade cristã de Deus rejeitava inteiramente. Os cristãos também rejeitavam a ideia grega da morte. Um mundo subterrâneo, um buraco frio e escuro, cheio das sombras e espírito dos mortos. E aqui chegamos no coração estranho da metrópole mágica. Eu sou Mausolo, rei da Cária. Eu era alto, bonito e vitorioso da guerra. Sobre mim, aqui em Bodrum, está uma tumba que nenhum outro homem morto já teve. Adornada com mármore de homens e cavalos esculpidos como se fossem verdadeiros em fino mármore. O rei Mausolo está falando conosco do mundo subterrâneo, pelas obras de um grande filósofo grego. Alexandre teria visto a grande tumba do rei Mausolo, o mausoléu, quando ele tomou Halicarnasso, agora Bodrum, no sudoeste da Turquia. A tumba do fundador da cidade, no centro da cidade. Um enorme edifício construído pelos escultores gregos mais famosos. É uma das 7 maravilhas do mundo. Em 352 a.C., no dia em que enterraram o rei Mausolo, eles mataram um rebanho de ovelhas nesses degraus e bois pendurados pelas pernas. Eram sacrificados para que o sangue corresse por aqui. Corresse na direção da maior tumba que o mundo já tinha visto, uma das Cassandras do mundo, uma tumba tão grande que deu nome a todas as tumbas desde então como mausoléus. E esta grande pedra era a tampa que lacrava a câmara funerária. Os antigos escritores costumavam dizer que a tumba do rei Mausolo parecia pairar sobre a cidade numa nuvem prateada. Mas agora flutuou para bem longe daqui. E tem uma marca aqui, que nos dá uma pista de onde foi parar parte dela. Estão vendo isso? Isso intrigou filólogos clássicos durante anos. Na verdade, a maior parte do povo britânico com mais de 50 anos sabe exatamente o que é isso. É a marca do Departamento de Guerra britânico. O mausoléu foi encontrado por um professor britânico, escavado por um homem do Museu Britânico. A Marinha e o Exército britânicos, com a ajuda do embaixador britânico em Constantinopla, carregaram 218 caixas de mármore no HMS Georgian. O homem do Museu Britânico escreveu isso. O porão está muito cheio, mas ainda temos espaço para esculturas no deck. Mas pode ser necessário descarregar as armas de Malta. Mas nem todo o mausoléu tinha ido para Londres. Mausolo tinha deixado uma quantidade enorme de pedras antigas para trás. Muito antes dos arqueólogos chegarem, muito já tinha acabado como propriedade dos cavaleiros de Malta, em seu grande castelo dos Cruzados da Bahia. O Castelo de São João. Por todo o século XV, os cavaleiros saquearam a antiga cidade para transformar em fortaleza. Cada parede foi feita com prédios antigos. Olha, aqui você pode ver como esses blocos foram reaproveitados, vieram realmente de templos gregos. Aquela coisa redonda ali, com essa extremidade irregular. Aquilo é um pedaço de coluna. Parece um salame.
E é uma boa analogia, porque esse aqui é um cavaleiro italiano. Olha o brasão de armas dele. E em cima, para proteger o brasão de armas, mais 2 pedaços do templo colocados na parede. O de cima foi usado pelos cavaleiros para proteger a inscrição. Se você olhar mais embaixo, vai ver o nome do cavaleiro, um homem chamado Angelo Muscatola. Esta é a torre italiana e foi construída em 1436. Isso foi 60 anos depois dos cavaleiros começarem a derrubar o mausoléu. Temos que procurar os fragmentos do mausoléu em outro lugar no jardim. Houve uma mudança da tecnologia das armas, canhões maiores e melhores. Isso finalmente causou a destruição do mausoléu. Foi derrubado pedra por pedra. Todas essas proteções que estão vendo em torno de mim vieram do mausoléu. Foram feitas para que as novas bolas de canhão apenas rebatessem nelas. Essas lindas pedras grandes, quadradas, onde estou andando, era o centro, o coração do mausoléu. E o grande portal de mármore acima da minha cabeça, os fragmentos da maravilhosa arquitetura de Pítios. E aquele mármore branco ali, só Deus sabe o que era antes do comandante militar gravar seu nome em cima dele. Gatinai, 1513. Desde que os cavaleiros de Malta derrubaram o mausoléu, não foram poupados esforços para reconstruí-lo. É um grande jogo. Não há muito com o que começar. Apenas um texto romano confuso. Os fragmentos da sua arquitetura que foram levados para Londres. E o trabalho dos arqueólogos. Esta tumba recentemente escavada no vilarejo de Belev, perto de Halicarnasso, deve ter sido feita para um rei sírio. Parecia muito com o mausoléu, e foi feito um século depois dele. Aqui podemos ver alguma coisa sobre o tamanho real do mausoléu. Os detalhes são soberbos. Mas o mausoléu de Pítios era provavelmente mais refinado. Esta pequena tumba, na cidade próxima de Milas, um pequeno mausoléu, mostra por que os romanos diziam que o grande mausoléu parecia flutuar no ar. O teto é muito inteligente. Várias pedras todas encaixadas. Uma das ideias mais originais de Pítios. Existem centenas de reconstruções desse edifício antigo e estranho, com seu telhado piramidal e filas de colunas. De arquitetos eminentes a poetas suicidas. O individual, misterioso mausoléu. Mas não há apenas aquelas reconstruções de papel. Achando que eram reis mediterrâneos, muitos banqueiros do século XIX, industriais, construíram mausoléus para si. Para os arquitetos do século XIX, que estavam muito envolvidos com o estilo histórico, o mausoléu era um símbolo de excelência arquitetônica. Não apenas tumbas imitavam o mausoléu, mas muitos arranha-céus. Mas não ouvimos falar muito quem é que quer saber quem está trabalhando numa tumba. Enfim, esse mausoléu aqui, a tumba mais cara do cemitério de Highgate, foi criada para um banqueiro chamado Julius Baer. Aquela ali é a filhinha de Baer. Ela morreu muito jovem. E ele pegou um escultor acadêmico muito famoso, para fazer esse retrato bem emotivo dela, entrando nos braços da morte. Como o rei Mausolo contratou escultores para o seu mausoléu. Bem, o arquiteto, que se chama Joe Scott, ele se divertiu bastante aqui. Ele pegou alguns pedaços das velhas restaurações que estavam acontecendo quando ele estava desenhando o lugar e ele colocou junto as lembranças de suas férias na Itália e Bizâncio e coisas assim. Bem,
Dá para ver que as pessoas estavam querendo copiar o mausoléu. Era um prédio muito famoso. Mas o que nenhuma dessas cópias revela é por que o mausoléu era tão famoso. Em padrões gregos, não era um prédio muito grande, nem era muito bonito, tinha uma forma bem feia para um prédio grego. Então, por que era tão famoso? Bom, para responder esta pergunta, temos que voltar àquele texto antigo. Lembra daquele texto de Mausolo? Eu sou Mausolo, rei de Cária. Sobre mim está minha tumba em Bodrum, uma tumba coberta de finas esculturas de homens e cavalos. Entre os fragmentos do mausoléu mandados para Londres, estão pedaços das esculturas retratistas gregas mais antigas do mundo. Vejam como as imagens são poderosas. Esta é uma pessoa real, ou pelo menos um indivíduo enobrecido e aumentado. Pela primeira vez, homens e mulheres, não deuses de mármore, foram colocados junto das colunas de mármore. Essas esculturas diziam aos seus visitantes, esse podia ser você. É por isso que o mausoléu era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Ele conferiu orgulho aos cidadãos da metrópole mágica. Hoje, o verdadeiro Alexandre parece tão arredio quanto o vento. Mas as histórias mais simples da sua vida nos contam alguma coisa sobre seu tempo. A Era das 7 Maravilhas. Uma fábula diz que Alexandre e alguns amigos viajaram da costa do Egito até o Saara. Eles procuravam um famoso oráculo. Diz a lenda que eles se perderam aqui e quase morreram de sede. E que Deus mandou abutres para mostrar o caminho de descida da Montanha da Lua até um vale escondido no lago do oásis de Silwa. E no centro dele, junto das palmeiras, o templo do oráculo. Dentro da câmara pequena e escura, coberta por folhas de palmeira, os sacerdotes egípcios contaram uma coisa a Alexandre que o afetaria até o dia da morte. Ninguém sabe o que foi e nunca vamos saber. O que quer que tenha sido, não impediu que Alexandre invadisse todo o Antigo Oriente, deixando suas cidades como conchas devastadas e empoeiradas. Claro, as pessoas ainda moravam nelas depois da era de Alexandre, mas foram mudadas para sempre. Os gregos confiantes e brutais mostraram a eles um outro tipo de cidade, um outro modo de ser. Esta história da viagem até Silwa mostra o próprio Alexandre procurando desesperadamente por antigas seguranças. E talvez tenha sido isso que ele descobriu no Templo do Oráculo. Que na metrópole mágica, com toda a sua agitação, ainda é possível viver com sucesso sem um passado.